Leguei autor, Palim, Elteron, Simoni, Anu, Agapasme, ele pergunta novamente pela segunda vez: você me ama com o amor de Deus? Aí Pedro responde novamente: Roti, Nai, Curie, Roti, Filô, eu te amo. Toma Pedro. Aí no versículo 17 ele inverte Jesus, se você observar no original grego, diz assim: Leguei autor, Totriton, Simoni, Simão e Anu, Filesme. Jesus muda. Ele pergunta duas vezes e Pedro ama com o amor de Deus. E na terceira vez ele diz: Simão, você me ama como um amigo ama, o gemelo se entristece. É como se dissesse: o Senhor tinha razão. O amor que eu sentia por ti não era um amor incondicional. Era um amor de amigo, não era suficiente a ponto de eu entregar a minha vida por ti. Aí Pedro começa a chorar de forma amarga e Jesus assim: apacenta as minhas ovelhas. Você me traiu, mas eu conto com você. Entendeu, irmão? Então, olha, irmãos, tudo que a Bíblia fala é muito mais do que a gente pensa ou imagina. A realidade é essa. Então Jesus é chamado de Deus, é chamado de Filho de Deus, ele é chamado de o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra, indicando que ele é o começo, e ele é o fim de toda a história. Entendeu? Ele é o ser incriado. Precisamos entender isso aí. O Jesus, homem, ele precisou nascer. Mas ele, que era o anjo do Senhor, na eternidade passada sempre existiu. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus estava no começo ou não? Está lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim é plural. Ali fala da pluralidade, da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece a expressão façamos, plural. Aparece a expressão desçamos e confundamos, plural. Entendeu? Outra coisa, Moisés vai dizer assim: olha, e Deus criou o homem, acho que eu já falei isso aqui para os irmãos, a imagem que cria, a imagem de Deus é a imagem que cria, né? Então não vou falar mais, ok? Acho que os irmãos já entenderam isso aí. Então vamos lá, ele é chamado de um santo, em Atos 3,14, Oséias 11,9, ele é chamado de Senhor, ele é chamado de Deus forte em Isaías. Isaías vai dizer que o nome dele será o quê? Maravilhoso, não é isso? Quem foi dito? Foi dito isso a quem? Se lembra? A Maria, se você analisar. Olha, ele será chamado maravilhoso. Isaías, a gente está falando dele 770 anos antes dele vir. Que o nome dele seria maravilhoso. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, entendeu? Se ele é o Pai da eternidade, e se indica que a eternidade, por mais que não tenha fim, ela foi o quê? Ela foi criada. A eternidade, por mais que não tenha fim, ela foi criada. A única coisa que não foi criada foi Deus. O homem foi criado, a eternidade foi criada, os anjos foram criados. Por mais que não tenha... O homem tem fim, não? O homem? Sim ou não? Sim, pastor. Nada. E tem fim essa matéria. Mas o homem é um ser eterno. Ou ele vai passar a eternidade com Deus, okay? Ou vai passar a eternidade com Satanás. Não. Mas o homem não tem fim, não. Ele teve um começo. Ele teve um princípio de existência. Deus o criou, mas ele não tem fim. Deus criou os anjos. Os anjos são eternos? Sim. Mas eles sempre existiram? Não, eles foram criados. Como o próprio Satanás. A única coisa que é incriada é Deus. Deus é a causa incriada. Paulo diz que nele, a causa incriada, não existia nada, existia ele. Paulo diz: olha, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Aí o cara diz: olha, pastor, o principado é o Satanás. Não, irmãos. Quem criou os principados foi quem? Deus. As potestades.
Deus. Olha, potestade, principados e tronos são níveis hierárquicos dados a anjos bons e ruins, irmãos. Entendeu? São apenas níveis de autoridade. Tá certo? Ele é chamado de o Senhor da Glória. No Salmo de número 24. Ele é chamado de um Pai da eternidade, de maravilhoso. Manoá chega para o anjo do Senhor e diz assim: olha, qual é o teu nome? Manoá, porque você me chama? Pergunta pelo meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso. Isso é no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso aí. Quando ficar o anjo que apareceu a ele, o anjo do Senhor, ele fala o teu nome. Por que você pergunta pelo nome? Visto que o meu nome é o quê? Maravilhoso. Quem era chamado de maravilhoso no Novo Testamento? Quem? Jesus. Aquele anjo do Senhor, na eternidade passada, na pré-existência, era o próprio Jesus. Não de forma encarnada, humana. Entendeu aí, irmãos? Precisa entender isso aí. Para não dizer que Jesus sempre existiu lá atrás, não é bem assim, não. Que existiu hoje do Senhor. Deus Filho na pré-existência. Aqui se fala da tipologia do Cristo. É. Não é bem assim a tipologia. A tipologia seria que se consultou. O que seria a tipologia ou antitipo? A gente fala isso na aula do mestrado. O que acontece é o seguinte, pessoal. Jesus está no Gênesis? Sim ou não? Aquele cordeiro que Deus mata para cumprir a nudez do homem. Simboliza para quem? Simboliza quem? Cristo. Olha, precisa entender que Jesus não é o plano B de Deus, irmãos. Jesus não vê o mundo na tentativa de um Deus desesperador, querendo resolver o problema de Adão. Não, irmão. João vai dizer no capítulo número 13, versículo número 8 de Apocalipse, que ele é o cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter feito o mundo, o homem, Jesus já estava morto, crucificado na presença de Deus. Precisava apenas vir a realidade física. Entendeu? Ninguém pegou Deus de surpresa. Tudo estava planejado, arquitetado. Alguém pergunta, mas pastor, por que Deus não interviu? Porque aquilo que cabe a você, Deus não vai fazer não, irmãos. Entendeu? Deus só faz pelo homem aquilo que o homem ele não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer, Deus te ajuda a fazer. Ok? Natureza divina de Cristo. Pelo culto que ele é atribuído. Somente Deus pode ser adorado. Jesus foi adorado? Sim. Ele disse a Satanás: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, que somente a Ele servirás. Ok? Jesus aceitou e não impediu a adoração. Já se prostra diante deles e diz: e adora Ele. Minha filha está doente, à beira da morte, vem e ajuda-me. O leproso adorou a Ele. Maria adora Ele. E em nenhum momento Jesus fala: está queimado, eu te repreendo. Ele aceita a adoração ou não? Sim, porque Ele é Deus. E aquela expressão do Gadara, que a Bíblia fala que ele percebe que quando Jesus se aproxima, ele se aproxima dele e o adora, né? O adora. Tem uma expressão adorar. Ele adora e diz: que tenho eu contigo, Jesus, além de adorar, conhecia e reconhece a identidade. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-me antes do tempo. Não é o tempo, não é o momento. Entendeu? Ok? O Pai desejava que o Filho fosse adorado. João 25, 22, 23. A igreja primitiva adorou e orava pelo nome de Jesus. Esteve quando ele é apedrejado e viu o céu aberto, e Deus no trono, e o Filho do lado dele no trono. Ele orava o nome de quem? Jesus. Entendeu? Ele orava o nome de Jesus. Olha, irmãos, em relação a isso aqui, Jesus, eu acho que eu falei isso aqui para os irmãos, não sei se alguém me respondeu. Jesus, ele vai viver para sempre? Não, irmãos. Jesus, como ressuscitou aí, como a menina respondeu, ele ressuscitou para a mesma isonomia. Ele assunto aos céus.
e uma nuvem oculta Jesus, e uma voz ecoa